Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, olha que interessante, doenças ocupacionais geram benefícios do INSS. Como é adquirida uma doença ocupacional? A gente ouve falar, mas tem muitos segurados que não conhecem ou não sabem o que quer dizer. Por isso nós vamos esclarecer aqui nesse vídeo informações muito importantes. E você, meu amigo, minha amiga, que está de auxílio doença, de repente surgiu uma doença, não sabe o que aconteceu, de onde veio esse problema, pode ser uma doença ocupacional. Nós vamos citar aqui para você como você verificar se essa doença ela foi causada, por exemplo, pela sua atividade, quais são as responsabilidades da empresa, se você tem direito à indenização ou não. Por isso é muito importante você acompanhar esse vídeo até o final para ter todas essas informações, porque muitas vezes, por você estar mal informado, você está perdendo direitos e ninguém vai te contar. Você não vai chegar no INSS, ninguém vai perguntar para você se a doença é ocupacional ou não, se você sabe os seus direitos, se a doença é ocupacional. Então assista esse vídeo com muita atenção, tá? Toda doença ocupacional é aquela que o trabalhador adquire devido à atividade profissional, quer dizer, devido à sua função. A enfermidade ela pode ter relação direta ou indireta com a sua atividade, tá? A aposentadoria ocupacional, para você ter direito a esse benefício previdenciário, não importa a idade. Olha que coisa, que informação importante. O trabalhador precisa apenas comprovar que a doença ocupacional ou a incapacidade é permanente e ter contribuído com a Previdência pelo menos por 12 meses. Isso é chamado período de carência, tá? Isso é estar na qualidade de segurado. Mas existem doenças que elas não necessitam desse período de carência, elas estão isentas. Nós também vamos falar mais à frente. Quais os direitos de quem tem uma doença ocupacional? Além de um benefício, por exemplo, de auxílio-doença ou mesmo de uma aposentadoria por invalidez. Bom, quem enfrenta uma doença ocupacional tem direito à estabilidade provisória. Isso nada mais é que um amparo legal para que o empregado ele não seja demitido durante o primeiro ano do seu tratamento. Notaram? Então tem um ano de estabilidade aí. Como comprovar a doença ocupacional? Através de documentos mais recomendados, que são para a comprovação de que o trabalhador e a doença está relacionado, sim, à sua atividade. De que maneira que isso é feito? Através de laudo médico. O laudo deve demonstrar essa relação, tá, da saúde com o seu ambiente de trabalho. Nós sempre falamos aqui que uma das dicas mais importantes que nós damos no canal aqui é com relação à documentação. Muitos benefícios no INSS estão indeferidos exatamente por isso, ou por falta de documento, ou por documentos desatualizados, ou então a qualidade dos documentos são péssimas e o perito às vezes não consegue ler uma informação importante. Por quê? Porque molhou, rasurou, dobrou em cima de algum detalhe ali no caso, que não tem mais como ler. Então, a desatualização, quanto mais atualizado for, melhor. Um laudo, por exemplo, ele não pode ter mais de que 30, 45 dias, tá, pessoal? E deve ter o nome do segurado, o nome do médico, o carimbo, a assinatura, o CRM, o CID da doença. É importantíssimo. Se você tem uma lesão leve, peça para o médico colocar ali um período mais ou menos aproximado do tempo que você vai precisar para se recuperar dessa lesão. Se caso for uma lesão permanente que te impossibilite para a sua função ou para qualquer outra, também peça para ele sugerir ali, colocar aposentadoria por invalidez, detalhando toda a sua condição, tá? Então é muito importante. Fora isso, você deve ter receituários, histórico cirúrgico, se você passou por cirurgia, até as caixinhas do remédio é essencial você guardar. Tudo que você tiver para comprovar essa sua incapacidade. No caso de doença ocupacional, a mesma coisa, tá? O que não é considerado doença ocupacional são aquelas que acometem as pessoas, por exemplo, com uma certa idade. Vamos colocar aqui, a pessoa está trabalhando lá, 60 anos, vamos colocar. Apesar que eu acredito que o Alzheimer, no caso, ele pega até pessoas com menos idade. Mas o mal de Alzheimer, ele é uma doença ocupacional? Não, não é. A osteoporose, a catarata, né? Dentre outras doenças, existem várias. Muitas vezes a pessoa, eu tenho Alzheimer, eu consegui essa doença devido à minha atividade. Não, não é. Tem pessoas que nunca trabalharam em fábrica, em empresa,
em indústria e tem o mal de Alzheimer, não tem nada. A catarata, que é um problema na vista, não é por causa do ambiente de trabalho, tá? Por exemplo, existe sim, por exemplo, um problema de vista que pode acontecer. Você trabalha com solda, nós vemos aquela solda elétrica que solta aquele monte de fagulhas. A empresa, ela não te oferece uma máscara. Olha só que situação, surgiu agora aqui, eu falando sobre o assunto. A empresa, ela não te fornece máscara, ela não te fornece um equipamento de segurança. Você vai lá fazer uma solda e uma daquelas fagulhas em brasa cai na sua vista e você perde a vista. E aí, é uma sequela de um acidente ocupacional ou foi responsabilidade sua? É claro que foi responsabilidade da empresa, porque a empresa obriga você, para trabalhar na empresa, você tem que cumprir as suas metas dentro da empresa. E a empresa, se ela exige que você cumpra as metas, ela tem que ter responsabilidade em dar segurança para você. Senão você pode perder um braço, uma perna, morrer. Existem vários tipos de acidentes que podem acontecer devido à falta de equipamento de segurança. Mas esse exemplo que eu dei, queimou a vista desse trabalhador, ele ficou cego. De quem que é a culpa? Do trabalhador? Não, é da empresa. Nesse caso, esse trabalhador, ele tem direito, por exemplo, a uma aposentadoria por invalidez e ainda a indenização, que nós vamos falar mais para frente, tá? Existem patologias que elas não podem ser consideradas como relacionadas ao trabalho, uma vez que não são, né, devido ao labor, que não é o gatilho que fez a doença se manifestar. Eu sempre falo em alguns vídeos aqui que não é a doença que dá direito ao benefício. Muitos segurados aqui, muitos inscritos no canal, às vezes colocam aqui, eu tenho a doença tal, dá direito a benefício? E eu explico. O que dá direito não é a doença, o que dá direito é a incapacidade que a doença causa. Tá bom? Que fique bem claro isso. As doenças que dão direito, por exemplo, auxílio-doença, sem necessidade de carência, como eu falei, tá? A tuberculose ativa, a hanseníase, o transtorno mental grave, né? Desde que ele já esteja cursando para uma alienação mental. A neoplausia maligna, a cegueira, a paralisia reversível e incapacitante, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson. Essas são consideradas doenças degenerativas, que são aquelas que comprometem as funções vitais desse segurado, desse trabalhador. E ela é de forma crônica e progressiva, né? Degenerando células, tecidos, órgãos, sem possibilidade de cura ou de tratamento combativo específico. Quais as consequências para as empresas, né? No caso do funcionário adquirir uma doença ocupacional? Foi o exemplo que eu dei, tá? Caracteriza danos morais, devido que existe uma legislação, tá, que garante ao empregado também indenização, desde que fique comprovado o dolo da empresa, que foi no caso aí que eu falei do problema aí do soldador, tá? Como você vai pedir essa indenização? Bom, existem casos que você tem que mover uma ação de indenização na justiça, né? Porque a empresa ela não vai querer te dar indenização. Ao contrário, ela vai querer jogar a culpa em cima de você, que você foi irresponsável, que você que não quis usar o equipamento. Quer dizer, é uma briga, né? Por isso, se acontecer algo com você dentro da sua empresa, você, meu amigo, minha amiga, que estão aqui me assistindo, que estão trabalhando, que estão aí afastados, mas são empregados, tome muito cuidado e guarde todas as documentações, não importa por quanto tempo, tudo do INSS que você pegar, todos os laudos que você for, todas as vezes que você precisar ir num médico, guarde lá algum papel que demonstre o comparecimento, o tratamento, fisioterapia que você tenha feito, remédios, tudo, guarde tudo. Num caso de um processo, você vai precisar demonstrar que essa incapacidade ela veio devido à sua ocupação profissional. Então é muito importante você ter elementos. E esses elementos são toda a documentação que vão comprovar realmente que você tem direito à indenização. Porque, como eu falei, a empresa ela vai jogar a culpa em cima de você, como se você tivesse sido irresponsável. Então, vale muito essa dica, tá? Guarde isso com você e guarde os documentos numa pasta, para que não molhe, para que não rasure, para que não amasse. Deixe em uma boa qualidade
para quando você precisar apresentar, ficar fácil para quem for ler e entender o que está acontecendo. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado da maneira que nós trazemos aqui informação e conhecimento. Se gostou do nosso vídeo aqui, dá um likezinho aqui no vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, dando uma força, compartilhando, interagindo com o canal, muitos desde o início, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Vamos continuar seguindo em frente com muita fé, com muita força e esperança. Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.